Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 806. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 28 minutos da terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Mas antes de entrar no episódio de hoje, registro que amanhã, excepcionalmente, não teremos bate-papo, não teremos episódio do Petit Jornal. Nós retornamos na próxima quinta-feira. Na quinta-feira à noite, às 21 horas, a gente gravará o próximo episódio do Petit Jornal e, na sequência, esse episódio será disponibilizado no feed do podcast. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 806. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, tanto nessa live aqui no YouTube, de onde sai a gravação, e deixa as boas-vindas também ao pessoal que nos acompanha pelo podcast, independente do aplicativo, da plataforma que você estiver nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. E, Daniel Souza, eu vou datar aqui mais uma vez esse episódio. A gente está gravando exatamente, hoje é terça-feira, 25 de fevereiro. Nesse momento que eu estou falando, são 21 horas e 29 minutos. Isso é importante porque a gente tem uma informação, Daniel, que saiu há pouquíssimas horas e que naturalmente pode ter muito desenvolvimento daqui para frente. Então, é sempre importante dizer em que momento que a gente está gravando. Aparentemente, Daniel, tivemos um acordo entre Estados Unidos e Ucrânia envolvendo os minerais. Confere? Confere, Tanguy. Aliás, não foi apenas sobre minerais, também tivemos a inclusão de petróleo e gás. A informação foi originalmente divulgada pelo Financial Times. O Financial Times ouviu de autoridades ucranianas que Kiev está agora pronta para assinar o acordo sobre o desenvolvimento conjunto de seus recursos, depois que os Estados Unidos desistiram da exigência de direito a 500 bilhões de dólares em receita potencial da exploração desses recursos. Segundo o jornal, os negociadores ucranianos argumentam que conseguiram termos muito mais favoráveis e retratam o acordo como a única forma ou uma boa forma de ampliar as relações com os Estados Unidos, garantindo melhores perspectivas para a Ucrânia após 3 anos de guerra. É interessante observar porque, dessa forma, Donald Trump, uma vez mais, foi Donald Trump. Quer dizer, colocou os termos da negociação lá em cima e, no final, acabou fazendo algum tipo de concessão. Mas, de qualquer maneira, existe também a sinalização de que o presidente Zelensky iria a Washington para assinar esse acordo, o que mostraria aí uma vontade da Ucrânia em buscar uma aproximação em relação aos Estados Unidos. Uma coisa que é importante dizer também, Daniel, é que a gente não sabe ainda o que está nesse acordo, né? O próprio Financial Times, a Reuters, né, que depois repercutiu, deixa muito claro que, olha, ninguém teve acesso ainda na imprensa e tudo, não foi divulgado quais são os termos finais desse acordo. Mas a gente tem algumas pistas, Daniel, do que tá e o que não tá nesse acordo final a partir das versões anteriores que foram divulgadas, né? Então, esse acordo ele vai sendo construído como se fosse rascunho após rascunho, né? Versão após versão. E a última versão, por exemplo, que foi divulgada, como você falou, Daniel, já não incluía a demanda de que a Ucrânia contribuísse com 500 bilhões para um fundo americano e tampouco tinha a ideia da garantia de segurança que os Estados Unidos deveriam oferecer para a Ucrânia. Essa era uma demanda que a Ucrânia tinha, falou assim, olha, eu posso até assinar um acordo, mas vocês têm que me oferecer alguma garantia de segurança. Até a última versão, isso não aparecia. A gente não sabe ainda se na versão final isso apareceu, se os Estados Unidos ofereceram de fato essa garantia, porque isso era uma exigência da Ucrânia. Até faz sentido, né, Daniel? Eu estou oferecendo algo para os Estados Unidos, minerais estratégicos e tal, em troca de quê? Né? Em troca, pelo menos, dessa garantia
a segurança. A última versão também, Daniel, não incluía algo que estava presente nas versões anteriores. A última versão não incluía a demanda que a Ucrânia pagasse aos Estados Unidos o dobro da ajuda oferecida. Olha que loucura, né, Daniel? As versões anteriores que os Estados Unidos tinham formulado estabelecia que para cada dólar que os Estados Unidos oferecessem para a Ucrânia deveria pagar $2. E aí o Zelensky falou assim, olha, vocês estão querendo impor para a gente uma dívida de longo prazo. É como se a Ucrânia tivesse sido a derrotada na guerra e tivesse tendo que pagar tributo de guerra, né? Realmente seria uma loucura. Tributo de guerra para alguém que não participou da guerra, pelo menos não diretamente. Pois é. Então, e que é um aliado, né? Pelo menos era um aliado até muito, muito pouco tempo atrás. Então, a última versão não é a versão que foi fechada, não dá para saber como é que foi a versão fechada, mas a última versão que estava sendo discutida, que foi divulgada, já não incluía essa necessidade, essa obrigação. O último rascunho, mais uma vez, o último rascunho ao qual a gente teve acesso, falava que a Ucrânia contribuiria com um fundo pertencente aos Estados Unidos com metade de suas receitas em recursos naturais, como minerais estratégicos, óleo e gás. Então, de tudo que a Ucrânia conseguisse arrecadar dessas 3 áreas, metade iria para esse fundo. Mais uma vez, a gente não sabe o que está na versão final. E, em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeriam com o desenvolvimento futuro econômico da Ucrânia. Então, a gente ainda vai precisar de algum tempo para saber, no fim das contas, o que foi para o acordo final, mas parece, Daniel, pelo menos ao longo dessa evolução, um acordo um pouco mais palatável para a Ucrânia, mas ainda assim, os Estados Unidos fazendo exigências reais da Ucrânia, eu te ajudo, mas tem uma série de coisas que você vai ter que me oferecer sim, porque senão essa ajuda não vem. A sinalização é de que a Ucrânia olha para um acordo como esse e pensa, bom, se os Estados Unidos vão ter direito à metade da receita, significa que eu terei a outra metade e, bem ou mal, quando eles se tornam meus sócios, eles têm, claro, a vantagem de enxergar para a Ucrânia como sendo lucrativa quando ela está estabilizada do ponto de vista militar, quando você tem a eliminação de qualquer tipo de perigo de guerra. Talvez seja esse um pouco o raciocínio dos ucranianos. Agora também chamou muito a atenção como os europeus estão atrasados nessas negociações, porque ontem saiu a informação divulgada pela agência France Press que os europeus tinham também proposto, a União Europeia tinha proposto também à Ucrânia um acordo ganha-ganha sobre justamente os recursos minerais ucranianos. Não há detalhes sobre o que os europeus efetivamente propuseram para os ucranianos, mas, de qualquer maneira, você tem a Europa chegando super atrasada e tentando, de alguma maneira, buscar um acordo também com os ucranianos dentro de um contexto onde a Ucrânia se sente mais atraída, claro, pelos Estados Unidos, porque a ajuda americana acaba sendo mais importante do que a ajuda europeia dentro desse contexto que as negociações entre Estados Unidos e Rússia já foram abertas de maneira pública e notória. E também chamou a atenção porque no dia de hoje, na terça-feira, o Kremlin afirmou que a Rússia também possui grandes depósitos de metais em terras raras e que está aberta a negociações para desenvolver essas terras com os Estados Unidos, algo que a Rússia já tinha dito, mas a Rússia reafirma dentro de um contexto onde os Estados Unidos aparentemente estão buscando um acordo com a Ucrânia, que ela, a Rússia, também tem terras raras, inclusive algumas dessas terras raras estão justamente em áreas ocupadas da Ucrânia, e, consequentemente, Estados Unidos, eu também quero fazer um acordo com vocês sobre a possibilidade de exploração desses recursos. Fica muito claro, Tanguy, diante de um contexto como esse, que o Donald Trump vai saindo como grande vitorioso para o que o Trump considera como vitória, né? Eu consigo um acordo com a Ucrânia, potencialmente posso também conseguir um acordo com a Rússia, envolvendo aí oportunidades de negócios extremamente lucrativas, coloco a Europa de lado e tenho aí também a suspensão de uma guerra que estava se tornando extremamente onerosa para os Estados Unidos. Se o mundo sai mais instável, mais inseguro, se a Europa fica insegura, azar de quem está envolvido com essas questões, se a Ucrânia sai retalhada, azar da Ucrânia,
mas do ponto de vista de negócios, eu consegui ótimos negócios e acordos para os Estados Unidos, inclusive com o suprimento de minerais aí raros, e minerais raros que ao irem para os Estados Unidos também não vão para a China, né? Então você ainda tem aí os americanos bypassando também os chineses e atraindo os russos para sua órbita através de negociações dessa natureza. De novo, é uma lógica Donald Trump de buscar acordos e na lógica trumpista ele consegue aí um golaço dentro desse contexto. Perfeito. Daniel Souza, na nossa pauta Rio Claro de hoje, né, os nossos parceiros da Rio Claro, seria importante a gente falar sobre a Alemanha, né, Daniel? A Alemanha é a maior economia europeia, falando em termos econômicos especificamente, a Alemanha é de fato uma potência, está no meio desse turbilhão aí envolvendo a Europa, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas é inegável, né, que para a gente falar sobre a economia europeia, a gente tem que falar sobre a Alemanha. E a Rio Claro, Daniel, é a nossa parceira e é alguém, né, você tem uma equipe ali que olha muito para o que está acontecendo mundo afora, naturalmente. Então, se você está olhando o que está acontecendo na Alemanha, a transição de poder, né, a saída do SPD, enfim, futuramente, né, muito em breve, a ascensão da CDU, você sabe que isso muda o cenário econômico e isso mexe também com investimentos. Então, se você quer saber melhor quais são os impactos que Estados Unidos, Ucrânia, China, Rússia e a própria Alemanha geram nos investimentos, procura lá Rio Claro, o link está na descrição desse episódio. O que você tem para me contar, Daniel Souza, sobre a situação econômica na Alemanha, as perspectivas econômicas da Alemanha? Tanguy, nós temos aí os primeiros movimentos, né, do futuro premier da Alemanha, o Merz, que é da CDU, e ele abriu negociações com a SPD para aprovar rapidamente até 200 bilhões de euros em gastos especiais, em novos gastos, particularmente em defesa, porque isso poderia contribuir para uma recuperação da economia alemã. Também poderia reformar um exército esvaziado, um exército que a Alemanha acabou esvaziando ao longo de muitas décadas, embora você tenha tido alguma retomada nos últimos anos. A Alemanha investindo em defesa como forma de reativar a economia é sempre algo um pouco delicado, mas de qualquer maneira o Merz está querendo colocar isso na conta do parlamento atual, porque ele enfrentaria dificuldades na próxima legislatura e também porque ele colocaria esse ônus de gastança, digamos assim, na conta da SPD, antes de colocar a SPD para dentro do seu próprio governo. Ele também tem sinalizado aí um endurecimento nas regras em relação à imigração, justamente para tentar esvaziar a pauta da AfD, mas a gente está observando uma Alemanha que, pelo menos nesse primeiro momento, vai fazer referência a uma expansão de gastos para tentar reativar a economia, ao contrário do que os FDP, né, os liberais tinham realmente dito no ano passado, aliás, tinham embarreirado ali na coalizão do semáforo. Registro que com isso, Tanguy, os títulos alemães caíram. Quer dizer, o mercado está exigindo aí juros um pouco maiores para financiar o governo alemão e ao fazer isso você tem reflexos na Europa como um todo. Afinal, a economia alemã é a grande locomotiva da Europa. Se você tem uma expansão de gastos na Alemanha, isso significa juros um pouco mais altos na Alemanha e, por tabela, juros um pouco mais altos na economia europeia como um todo. Isso traz consequências, claro, para a dinâmica de investimentos e para o fluxo de capitais mundo afora. A economia alemã é super importante, a economia europeia também, e quando você tem o governo alemão, o novo governo alemão fazendo movimentações nesse sentido, isso mexe em todo o ambiente de investimentos mundo afora. Isso quer dizer que dá para investir na Alemanha, que não dá para investir na Alemanha, que dá para comprar títulos europeus, que é para correr para a China, que é para correr para o dólar, que é para correr para onde? Não sou nem eu, nem é o Daniel Souza que vão dar essa dica, que vão dizer o que fazer. É a Rio Claro Investimentos que está monitorando tudo isso. Então, se você tem aquele dinheiro guardado, aquele dinheiro que você recebeu de herança, da venda de imóvel, do dinheiro que você guardou ao longo da vida, e você quer saber como fazer uma boa carteira de investimento olhando para todas essas certezas, acessa lá. O link está na descrição desse episódio para você conversar com a Rio Claro Investimentos. Lembrando que a Rio Claro é uma gestora de investimentos credenciada junto à CVM como administradora de carteiras. Eles prestam serviço completo de administração de carteiras de investimento e consultoria financeira ampla em todas as áreas da vida financeira para pessoas físicas
grupos familiares e empresas. Além disso, a Rio Claro ela tem como pilar de seu trabalho a isenção de conflitos de interesses. A Rio Claro é uma empresa completamente independente, não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco. Dessa forma, eles têm liberdade para fazer apenas o que é melhor para o cliente, e esse é o único objetivo da Rio Claro. Então fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo, porque o trabalho da Rio Claro é diferenciado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Daniel Souza, vamos falar sobre o Oriente Médio, porque a gente teve aquele acordo de cessar-fogo assinado com relação à situação toda de Gaza, que foi assinado no dia 19 de janeiro. A gente está falando sobre um acordo que envolvia uma primeira fase, né? Então todo o cessar-fogo seria estabelecido em fases, e a primeira fase duraria 6 semanas, ou seja, 42 dias. E Daniel Souza, essa primeira fase termina no dia 2 de março, termina no próximo sábado. A gente está gravando esse episódio aqui na terça-feira, então o cessar-fogo, a primeira fase, pelo menos, terminaria no dia 2 de março. Naturalmente, a partir daí, a gente já deveria entrar no dia 3 de março, né? Então falta muito pouco tempo, já é no próximo final de semana, a gente já entraria na segunda fase. Teoricamente, Daniel, essa segunda fase ela deveria estar sendo negociada desde o iniciozinho de fevereiro, né? Alguns dias depois da entrada em vigor, já deveria ter sido iniciada as negociações para a segunda fase. Acho que não vai ser uma surpresa para ninguém se a gente trouxer aqui a informação de que essa segunda fase está absolutamente travada. E nesse momento, Daniel, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer em Gaza a partir do sábado. Israel está considerando, Daniel, uma extensão da primeira fase do cessar-fogo, então tentar fingir que o cessar-fogo continua, só que o problema é o que vai acontecer nessa extensão. Só para a gente ter uma ideia, a primeira fase do cessar-fogo, ela envolve, né, os termos das negociações envolveram a libertação por parte do Hamas de 33 reféns israelenses, né, e aí quase todos já foram libertados, né, já foram libertados 29 reféns, e tem mais 4 que têm que ser libertados, segundo o cronograma, na quinta-feira. Então, 29 mais 4, 33, isso aí aparentemente vai ser cumprido. O Hamas garantiu que vai cumprir, né, que vai chegar lá. O Hamas ainda libertou 5 tailandeses, aí não são reféns israelenses, mas tailandeses, foram libertados também, e foram entregues também 4 corpos de reféns. A gente falou sobre isso na semana passada, inclusive os corpos de 2 crianças, aliás, uma criança e um bebê, que foram entregues pelo Hamas. Do lado israelense, Daniel, fazia parte do acordo que 2.000 prisioneiros palestinos que estavam, né, em prisões israelenses fossem libertados também. Israel deu uma adiada em algumas fases, então ainda tem 600 palestinos que deveriam ser libertados nessa primeira fase, que não foram libertados ainda. Israel alega que adiou a libertação de alguns desses prisioneiros, porque o Hamas estava violando os termos do acordo, quando, na hora de entregar os reféns, estava fazendo uma grande demonstração pública, tinha ali muita gente, então estava acabando com alguns termos do acordo, e, portanto, Israel deu uma adiada. Então, aparentemente, Daniel, se a primeira fase do acordo for prorrogada, nós não teremos mais troca de reféns e nem libertação de prisioneiros. Qual o problema, Daniel? Por que essa negociação não está acontecendo? Porque ficou para a segunda fase ficaram, né, para a segunda fase uma série de discussões muito sensíveis para o futuro da faixa de Gaza, como, por exemplo, o fim definitivo da guerra. Vai ter fim definitivo? Quando é que vai ser? Como é que vai ser? Vai ter mais 2 fases, 3 fases, 4 fases? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Isso deveria ser discutido na segunda fase. E o futuro da governança de Gaza. E a gente sabe que aqui, naturalmente, Israel quer o fim, né, o extermínio completo de qualquer estrutura do Hamas. E o Hamas diz, olha, não necessariamente eu quero estar à frente da faixa de Gaza, mas eu quero ser consultado. Então nós já temos um problema aí, que é o Hamas vai continuar existindo ou não. Então, Israel, Daniel, está disposto aparentemente a ganhar tempo, né? Eu não quero fazer essa discussão agora, joga para frente. Israel aparentemente também não parece querer assumir o ônus nesse momento de retomar a guerra, apesar disso não ser um elemento descartado daqui para frente. Mas o fato, Daniel, é que no próximo sábado acaba a primeira fase e nós não temos nenhum avanço mais concreto com relação à construção de uma segunda fase do acordo. Aquilo que a gente vem dizendo desde que o acordo saiu, né, Daniel? É muito frágil, né? Realmente muito frágil. A gente vai ter a chegada amanhã, nessa quarta-feira, do enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff.
Ele vai para lá exatamente para discutir o que a gente pode fazer para o cessar-fogo. Agora, é uma negociação longa, né, Daniel? Uma negociação demorada, difícil, complicada, espinhosa. A gente sabe que não vai ser rapidamente, certamente não é daqui até sábado que a gente vai conseguir um acordo para inaugurar uma segunda fase já a partir da semana que vem, Daniel. Ô, Tanguy, eu tenho certeza que essa próxima notícia vai te deixar surpreso. Que é o seguinte: estamos tendo brigas dentro do Partido Republicano por causa de Elon Musk. Tira, Daniel, é mesmo? O que Cara, tá acontecendo? O pessoal não tá satisfeito? parece que as posturas do Elon Musk não estão sendo muito bem vistas pelos congressistas republicanos. Aliás, saiu, né, uma matéria na Fox News, inclusive, que depois foi republicada na América Online, que destaca que teve uma reunião quente entre parlamentares republicanos e que o pau quebrou, Tanguy. Por exemplo, o deputado Austin Scott, ele destacou a falta de alinhamento entre a Casa Branca, o Congresso e o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental liderado pelo Musk. Não vejo por quê, Tanguy. Só porque o Musk não combina com o Congresso? Só porque, o Musk não combina com ninguém? Só porque o DOGE não existe formalmente porque não passou pelo Congresso, né? O DOGE é uma invenção, mas ele não está nem oficializado. Você imagina o Congresso olhando para isso, Daniel? O Congresso tá olhando, esse cara tá metendo o bedelho em tudo e não passou pelo Congresso. É simples assim. Esse cara não tem voto. Nós temos voto. Inclusive, num determinado momento, segundo essa matéria, eles disseram que eles estão sendo, abre aspas, entregues aos lobos, fecha aspas, enquanto o Musk apenas faz postagens no Twitter. Quer dizer, a gente é entregue aos lobos, a gente tem que gerenciar as consequências e ele fica lá, tweetando, fazendo postagens e anunciando mudanças, né? Aliás, eles reclamaram bastante nessa reunião que o Musk repostou um meme chamando os servidores de parasitas, né, Tanguy? E isso gerou descontentamento entre os republicanos e tal, assim como a questão do e-mail, né? O e-mail que os funcionários tinham que dizer quais são as atribuições deles, o que eles estão fazendo, assim por diante. Fora também a questão do cheque de $5.000, isso a gente já tinha destacado ontem, que havia muito desconforto junto aos republicanos nessa ideia de distribuir cheques em função de economias alcançadas pelo DOGE. Aliás, Daniel, quando a gente teve a aula na semana passada sobre a biografia do Trump, né? Assim, uma aula biográfica sobre o Trump. Aquela aula, Daniel, explicitou, enquanto eu preparava essa aula, para mim isso ficou muito claro, como que o Trump ele não é um republicano. O Trump olha para isso tudo como se o Partido Republicano fosse outra coisa. O Trump ele não faz parte daquilo ali de maneira raiz. Ele tem, de fato, uma ala trumpista que é muito diferente do que o Partido Republicano tradicionalmente pensa, prega e tal. Tanto é que você tem congressistas republicanos reclamando de um dos principais atores do governo do Trump, e que a origem do pensamento do Trump, de tudo que ele está fazendo, não é o Partido Republicano, mas o Partido Reformador, o Partido Reformista, né, dependendo da tradução que você quiser, ao qual ele se filiou lá no final da década de 90, lá em 1999. As ideias estão todas lá. A ideia de controle da migração, a ideia de tarifas mesmo com relação a aliados, está tudo lá. Se você quiser saber mais sobre isso, fica o convite. Está lá no YouTube do Petit Jornal, a aula biográfica sobre Donald Trump, uma aula gratuita. Tanguy, a senadora Lisa Murkowski, nessa reunião, criticou a abordagem do DOGE e defendeu respeito aos funcionários públicos. Veja você. Ao mesmo tempo, o John Rutherford argumentou que não, que cortes são atribuições do executivo e que o Trump e o Musk podem fazer o que quiserem. Veja você, Tanguy. E aí o presidente, né, o Michael Johnson, ficou ali no meio do caminho, dizendo, olha, gente, a gente apoia o enxugamento da máquina pública, mas, vamos ter critério, vamos ter cuidado em relação ao que a gente está fazendo. E quando foi questionada a secretária de imprensa do Trump, a Caroline Leavitt, afirmou que o presidente apoia as medidas do Musk e que, aliás, ele tem pedido ao Musk para ser mais agressivo na redução da burocracia e da máquina pública dos Estados Unidos. Vai dar muita confusão, Tanguy.
Há quem defenda que o objetivo do Trump e do Musk é implodir a administração federal justamente como forma de demolir para dominar, porque assim você reduz as resistências às medidas que o Trump quer implementar e, eventualmente, reduz as resistências até ao aumento do poder do Trump. Tem gente que já sinaliza que o Trump lá na frente vai querer um novo mandato, vai querer mudar a Constituição, vai querer virar um autocrata, enfim. Agora, essa tensão dentro do Partido Republicano e do parlamento americano certamente vai trazer muita instabilidade ao longo dos próximos tempos. Ô, Daniel Souza, tá chegando o carnaval, né? Semana que vem tem Adoro carnaval, aí. sou fã, cara, gosto muito. Pois é. Porque, só para trazer aqui contexto para o nosso ouvinte, Daniel Souza é brasileiro. Nasceu na Tijuca? Nasceu na Tijuca. Mas Daniel Souza, o coração dele tá em Lisboa, o coração dele é português e Daniel Souza só festeja, os festejos, né, que mexem com o Daniel Souza são aqueles reconhecidos em Portugal, né, Daniel Souza? E aí, Daniel Souza, o que você tem a me dizer sobre carnaval? Vai pular carnaval ou não vai, Daniel? Ô, Tanguy, você sabe que carnaval existe em Portugal há muitos séculos, né, Tanguy? Chegou ao Brasil e tal, essa tradição carnavalesca, mas o carnaval em Portugal não era exatamente tão animado quanto o carnaval no Brasil. Mas a Câmara de Lisboa resolveu que vai mudar isso. A Câmara de Lisboa acertou o apoio a blocos de carnaval e agora eles estarão fazendo parte oficialmente do calendário da cidade. Porque é uma manifestação cultural importante. Ninguém recebe tantos brasileiros impunemente. Então agora teremos blocos de carnaval em Lisboa, veja você, com o apoio da prefeitura local, como forma de atrair turistas, atrair realmente dinheiro para a cidade, dar uma movimentada em função disso. E você sabe que eu sou uma pessoa muito, gosto de um bloco. Comigo é um bloco atrás do outro, rapaz, é uma loucura, o carnaval tá vindo aí e já estamos aí aquecendo os tamborins. Ô, Daniel Souza, eles estão chamando de bloco, né? Não é bloquinho não, né? Estão chamando de bloco, pelo menos bloco. A matéria Por lá favor, do público, né, gente? A matéria do público falava em blocos. Com todo respeito aos amigos de São Paulo, que chamam de bloquinho. Não é bloquinho, tá, gente? É bloco que chama, por favor, vamos respeitar aí o bloco, não é bloquinho. Daniel Souza, dito isso, vamos deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, pessoal que está junto com a gente. Muito obrigado, a gente se sente muito honrado, né, de ter todos vocês aqui com a gente. Dia após dia, a gente, de fato, fazer o Petit Jornal dá muito trabalho, realmente a gente faz um trabalho de pesquisa grande, um trabalho de produzir os episódios, é muito trabalhoso, mas a gente gosta muito de fazer isso aqui, pra gente é realmente muito interessante, é muito legal. E tem uma parte do trabalho que a gente aprende muito, para além do podcast, os cursos, né, que a gente oferece. Então a gente tem lá o nosso projeto do Petit Cursos. Se você quiser conhecer, fica aí o convite, petcursos.com.br. Acessa lá para você ver quais são os cursos que a gente já gravou e quais são os cursos que vêm pela frente. Por exemplo, agora a gente está dando um curso sobre os Estados Unidos, o que a gente pode esperar dos Estados Unidos do ponto de vista econômico, militar, política externa, né, com relação agora ao governo Trump, com relação à inovação também. Tá lá, petcursos.com.br, acessa lá, que eu tenho certeza que você vai gostar de muita coisa que a gente produz lá nesse projeto. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que são fundamentais na continuidade desse projeto. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso genuíno agradecimento. Fica também o convite para você que ainda não apoia o Petit Jornal, se tornar um apoiador, uma apoiadora. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere esse apoio. O Petit pode ser apoiado de várias formas. Tem a chave Pix no descritivo desse episódio, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã não tem episódio, mas quinta-feira a gente está de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.